A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo que está em Efésios 4:1 nos diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que foste chamado. A verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe que está em Efésios 4:1-4, Colossenses 1, do versículo 9 ao 12, nos diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da voz, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A igreja é um só corpo. Os cristãos, os crentes são os membros. Jesus, a cabeça, que comanda esses membros, que comandam os crentes. Temos que ter amor uns com os outros, ter paciência, ser manso, suportando as ofensas com amor. É difícil para a carne, porém o Espírito de Deus nos ajuda. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente de Deus, diante de Deus, mas também entre eles. Devemos ser humildes com todos os irmãos, entre nós, irmãos. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno de vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso
pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo da humildade. Jesus, o Senhor, o dono de tudo, o cabeça da igreja, nos deixou esse exemplo de humildade. Lavou os pés dos apóstolos. Ele nos deu esse exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Não devemos ser movidos por falsa aparência. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, o valor do irmão, o valor daqueles que estão ao nosso redor, do nosso lado. Temos que ter uma verdadeira humildade e não aparência de humildes. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância, como está em 2 Coríntios 12, 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz, a conciliação na igreja local. O crente precisa ser manso. Ele precisa trabalhar, resolver os conflitos, promovendo a paz, a conciliação. E não ser aquele crente que promove brigas, intrigas, conflitos. Aquele que vendo o fogo alastrar, joga mais lenha, popularmente falando. O crente apaga o fogo. Tenta acabar com a guerra. Tenta promover a paz daqueles que estão exaltados. Ele leva a paz. A mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade.
O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Não agir precipitadamente. Pensar. Ser moderado nas ações. Não agir com impulso para trazer consequências desastrosas. O crente necessita ser manso. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, como está em Mateus 11:19. Moisés foi reconhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra, como está em Números 12:3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, como está em Números 12, 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, Mateus 12, 14 ao 21. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Marcos 15, 4 e 5. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir o juízo, Romanos 12, 17 e 19, não cedem às provocações nem dão espaço para ressentimentos, Hebreus 12, 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata de submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1, 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8, 10. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2:23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1:10. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do
do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5, 22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em graça. Salmos 86, 15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, 1 ao 7. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidades. Atos 14, 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Diante de muitas adversidades, de muitos ataques carnais, devemos ser pacientes, suportar uns aos outros com amor. Pensar antes de agir, não agir precipitadamente. Como crentes, como servos de Deus, como filhos de Deus, como eleitos de Deus, é nosso dever ser manso, ser amoroso, paciente, longânimo. É preciso paciência. Às vezes, muitas vezes, nós temos que, às vezes, até cerrar os lábios para não responder tais provocações. Mas Deus nos dá vitória. O Espírito que habita em nós nos ajuda. Da nossa carne, de nós mesmos, não conseguimos. Mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós podemos tudo. Ser paciente, perdoar, ter amor uns aos outros. Perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de sermos tratados. Mateus 7, 12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1, 22. Perdoando e sendo perdoado. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Se temos amor
uns pelos outros, somos capazes de perdoar todas as ofensas, de remediar todas as situações, de resolver conflitos, de baixar a tempestade. Deus é conosco, Deus nos ajuda. O Espírito que habita em nós, ele nos ajuda a ser manso, humilde e longânimo. Neste tópico, podemos refletir que muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. É o que se amplia no seguinte texto: o autocontrole é superior à conquista. O sucesso nos negócios, nos estudos, no ministério e na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seu temperamento. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus 5,16, 1 Coríntios 1:10. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós possamos ser mansos, humildes, longânimos. Que a Igreja de Cristo ganhará com isso. E o nome de Jesus Cristo será glorificado. Que Deus te abençoe, te guarde. E que sempre seja uma bênção nas mãos de Deus. Fique com Jesus. Deus te abençoe.